estamos no mês de abril, hoje é o primeiro culto de abril e vamos começar essa nova série. Um novo mês, uma nova série. E o nome desta série do mês de abril, porque abril nós aqui celebramos o mês da Bíblia. Então, muitas atividades e tudo que é feito durante o mês de abril é focado nas Escrituras. Então, o tema desse mês é Bíblia, o cuidado de Deus para o seu povo. Esse ano nós estamos trabalhando o tema ou a ideia do cuidado durante todo o mês. Então, em janeiro, cuidando uns dos outros. Em fevereiro, cuidado, um alerta. Em março, cuidando de todo mundo com a alegria de Jesus. E agora em abril, a Bíblia é o cuidado de Deus para o seu povo. E, já que estamos no mês da EBD, começaremos no próximo domingo, pela manhã. Queria que você se atentasse para isso, divulgasse, compartilhasse. Domingo, 10 horas da manhã, teremos uma EBD online, ao vivo, transmitido daqui da igreja, aí diretamente na sua casa, no seu celular, pelas nossas redes sociais. Teremos a EBD pelo Facebook, pelo YouTube, e você pode acompanhar fazendo suas perguntas, e os professores das nossas classes de EBD vão se revezar, e durante todo o mês de abril, como é o mês da Bíblia, teremos uma EBD ao vivo e online, com tudo que tem direito, e vai ser uma bênção. Então, esse mês vamos trabalhar a Bíblia. A Bíblia é o cuidado de Deus para o seu povo. E nós, neste mês, vamos meditar no livro de Deuteronômio. Então, a Bíblia é o cuidado de Deus para o seu povo, uma série de sermões no livro de Deuteronômio. Não vamos, até porque nem daria tempo, pregar Deuteronômio inteiro numa lectio contínua, do primeiro até o último versículo. Não, nós vamos pegar algumas porções, tá bom? Algumas porções do livro de Deuteronômio, trazendo para nós algumas orientações da parte de Deus, que servem para cuidar da gente, ok? Porque muitas vezes nós olhamos para a lei de Deus, sobretudo ali em Êxodo, em Levítico, e também muito explícito em Deuteronômio, e a gente tem aquela ideia de que Deus é um estraga-prazeres, que Deus é um Deus que proíbe um monte de coisa boa, e Deus é um Deus chato, Deus é um Deus carrasco, que coloca um monte de regra para a gente viver. Não é essa a nossa perspectiva acerca da lei de Deus. Nós entendemos a lei de Deus como se fosse uma cerca que nos impede de cair no abismo. Toda lei é boa, toda lei é para o nosso bem, toda instrução da parte de Deus, quando é observada e colocada em prática, ela nos protege, é um cuidado de Deus para nós. Então é nessa perspectiva que vamos dar início a essa nova série, a essa série de sermões no livro de Deuteronômio. E aí eu gostaria que você entendesse o livro de Deuteronômio junto comigo, ok? Vamos fazer aqui uma breve introdução ao livro de Deuteronômio, para contextualizar, para você entender o que é que estava acontecendo ali, e aí a gente vai para o primeiro texto dessa noite, que está em Deuteronômio capítulo 5, se você quiser ir abrindo, já adianta. Então vamos entender o livro de Deuteronômio. A primeira coisa que temos que entender é a questão do título. Por que é que esse livro chama Deuteronômio? Então, esse livro foi escrito originalmente em hebraico. Cremos que foi Moisés que escreveu. Há controvérsias, sabemos disso e não temos a menor dificuldade em lidar com isso, mas pensamos que pode, muito provavelmente, ter sido Moisés que escreveu, enquanto estava no deserto com o povo, saindo do Egito e indo para Canaã. E aí esse livro, na época da Septuaginta, quando eles traduziram o Antigo Testamento para o grego, então esse livro, que se chamava
no hebraico e para os judeus até hoje, esse livro se chama Ele Ha-Devarim, que significa, são estas as palavras, porque o livro começa assim. Então o judeu ele tem o costume de dar nome ao livro, não pelo tema do livro, mas pelas primeiras palavras que aparecem no livro, principalmente quando são livros narrativos. Então o livro de Deuteronômio, que se chamava, e se chama até hoje, na perspectiva hebraica, judaica, de Ele Ha-Devarim, passou então, quando foi traduzido para o grego, passou a ser chamado de Deuteronômio, que é a junção de duas palavras gregas que formam aí então essa ideia, que é o nome desse livro. E aí nós temos a palavra Deuteros, tá bom? Temos a palavra Nomion. E aí, literalmente, se a gente for analisar literalmente, a palavra Deuteronômio, formada por essas duas outras palavras, poderia significar secundário e lei, secundárias leis, alguma coisa assim, porque Deuteros é o que é o segundo, é o que é a partir depois do primeiro. Então Deuteros é o secundário, tem o primário, que é em primeiro lugar, e depois tem o secundário. No grego é esse nome aí, essa palavra Deuteros. Então, ficaria, na prática, a gente fazendo aí uma tradução mais dinâmica, a gente poderia chamar esse livro de Segunda Lei, poderíamos também chamar esse livro de Outras Leis, ou poderíamos chamar esse livro de Outras Leis, Segunda Lei ou Leis Secundárias, tá bom? É mais ou menos essa a ideia do significado desse nome Deuteronômio. Por quê? Vou te explicar. Porque esse livro, ele foi escrito e também vivido, ele se passou naquele momento em que o povo havia saído do Egito, e liderados por Moisés, então foram para o Monte Sinai, ali na península do Sinai, passaram ali provavelmente alguns meses, poucos, entre 30 e 60 dias mais ou menos, e aí Deus entregou ali os 10 mandamentos, as 2 tábuas, e Moisés então trouxe aquilo para o povo, e viveram ali algumas primeiras experiências, e depois eles partiram para uma região chamada Cádiz Barneia. Ali em Cádiz Barneia eles montaram um acampamento, do jeito que Deus orientou, e isso está ali no livro do Êxodo e também em Levítico, e Números, quando o povo é contado, é feito ali um censo de contagem dos homens, por conta das possíveis guerras que viriam na conquista da terra. Então o povo acampa ali em Cádiz Barneia, e ali passa 39 anos e alguns meses. Ok? A gente tem essa ideia que o povo ficava andando todo dia, andando sem parar, não. O povo andou até o Sinai, ali passou um tempo acampado, depois andou até Cádiz Barneia, e ali ficou muitos anos, plantando, colhendo, fazendo 3 festas por ano, e aquele ritual, aquela rotina que está descrita ali nos 5 primeiros livros da Bíblia, que chamamos de Pentateuco. Então, o que é o Deuteronômio? O Deuteronômio é, no final desses quase 40 anos depois, aquela geração que saiu do Egito e estava indo para a terra prometida, você sabe, ela morreu toda nesse período de 40 anos. Só sobraram 2 pessoas, Josué e Calebe. Então, Moisés reúne todo o povo, inspirado por Deus, sendo levado por Deus a reunir o povo novamente e dizer: olha só, gente, se nós vamos entrar na terra prometida, como Deus nos prometeu, nós precisamos saber qual é o jeito certo de viver naquela terra, para não corrermos o risco de perdermos a terra. Então nós vamos tomar posse da terra, e eu quero aqui, já que vocês são a geração que já nasceu no deserto,
Então, quero que vocês saibam quais são as leis que Deus tem para nós. Leis morais, leis civis, leis religiosas, leis espirituais, princípios de vida. E aí Moisés, então, sendo usado por Deus, ele vai trazer uma série de recomendações legais, no sentido de lei, para que aquele povo possa habitar na terra e ser abençoado e permanecer naquela terra. Por isso que esse livro pode ser chamado aí de Deuteronômio. Outras leis, porque Moisés pega aquelas leis principais e vai meio que abrindo elas e dando outras aplicações com relação à vida do povo. Pode se chamar também de leis secundárias, de segunda lei, porque a primeira lei, entre aspas, foi dada lá no Sinai, agora Deus está dando uma segunda lei, que é muito mais abrangente, para orientar o povo, quando esse povo tomar posse da terra prometida. Então esse é o contexto, esse livro está sendo escrito aí nesse período, ok? Moisés já está com aproximadamente 120 anos, e ele morre, porque o livro de Deuteronômio, chegando no seu final, vai narrar a morte de Moisés. E aí, alguém, talvez o próprio Josué, que o sucede, continuou escrevendo até o final ali, para terminar a história, e aí Moisés morre, Josué é chamado por Deus para assumir a liderança, e aí ele atravessa o Jordão, conquista Jericó e vai conquistando toda a terra. Então o Deuteronômio é um livro escrito nesse período específico, quando o povo está em Cades Barneia, no final da jornada de 40 anos, a segunda geração que já nasceu no deserto, está recebendo as orientações de Deus para viver bem na terra prometida. Então, meus queridos, esse texto é tão atual quanto o jornal de ontem. Por quê? Porque ele traz para nós princípios e orientações para vivermos bem na terra que Deus prometeu. Portanto, espiritualmente falando, nós em Cristo estamos na promessa de Deus para nós. E aí, se queremos ter as orientações de como viver nesta promessa, esse livro vai trazer para nós. A única dificuldade, e aí eu preciso te alertar, é que algumas orientações são próprias daquele tempo, por conta do deserto, do contexto que envolvia aquele momento. Mas, numa leitura temporal, a gente já entende qual era o princípio lá naqueles dias, e traz para os nossos dias, fazendo uma aplicação espiritual. E aí nós seremos orientados por Deus, durante o mês de abril, com essas leis, para que a nossa vida nessa terra seja boa. Então eu quero começar com o clássico da lei de Moisés, que são os chamados 10 mandamentos. Então, em Deuteronômio capítulo 5, eu vou ler do versículo 1 até o 24, para você entender bem. Dividi em 3 blocos esse texto e a gente vai caminhar junto. Então, Deuteronômio capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Acompanha aí comigo. Diz assim, Moisés, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Moisés chamou todo Israel e disse: escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês aprendam e tenham o cuidado de pôr em prática. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Está vendo aí? Ele aponta para o passado lá. Ele fez uma aliança lá. Não foi com nossos pais, olha só. Mas o Senhor fez essa aliança conosco. Olha o que Moisés está dizendo. Lá atrás, quando a gente saiu do Egito, Deus fez uma aliança. E agora, quando estamos prestes a entrar na terra prometida, Deus confirma essa aliança. O Senhor fez aliança conosco. Não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje estamos vivos. Então olha a beleza da palavra de Deus, meus irmãos. Por isso que a Bíblia vai ser trabalhada nesse mês, porque ela é realmente uma palavra muito atual, muito relevante para nós. Porque Moisés está falando isso daqui, gente,
mais ou menos 3.500 anos atrás. Quase 3.500 anos atrás, Moisés está dizendo assim, ó, sabe aquele Deus que fez a aliança lá, quando saímos do Egito? Então, é o mesmo Deus que faz a mesma aliança hoje. Aí, lá nos dias de Jesus, ele fala, ó, eu faço com vocês uma nova aliança no meu sangue. E nós, hoje, 3.500 anos depois de Moisés, continuamos vivendo confiados na promessa de Deus, porque o Deus não muda, o nosso Deus não há sombra de variação, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Portanto, as suas promessas valem para o Moisés, valem para os apóstolos e valem para a igreja em qualquer tempo e em qualquer lugar. Para nós, os que estamos vivos, é essa aliança. Face a face, o Senhor falou conosco, no monte, no meio do fogo. Naquela ocasião eu me coloquei entre o Senhor e vocês, para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. Olha que legal, o Moisés se levanta diante do povo, que está morrendo de medo, por conta de todas as dificuldades que tem ali no deserto, e aí Moisés está dizendo, sabe aquele Deus que prometeu lá atrás? Ele continua prometendo hoje, não precisa ter medo, e eu vou me colocar diante de vocês, para trazer a palavra de Deus. Moisés fez isso há 3.500 anos atrás, e eu estou fazendo isso aqui hoje, me colocando aqui como servo de Deus, para trazer para você a palavra de Deus, e refrescar na sua memória, que as promessas de Deus não venceram, não caducaram, elas ainda estão disponíveis para nós. Aleluia! O Senhor disse, eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aleluia! O Senhor nosso Deus nos tirou das garras do pecado, do diabo e da nossa natureza pecaminosa. Ele nos deu vida e vida abundante em Cristo Jesus, e nos deu liberdade, porque nele cremos, Ele conhecemos, e à medida que fomos conhecendo a verdade nos libertou. Amém. Portanto, o contexto em que esse texto foi vivido e foi escrito é exatamente esse, de que, olha gente, se passaram 40 anos, mas as promessas continuam valendo. E aí eu digo para você hoje, olha gente, se passaram 3.500 anos, mas as promessas continuam valendo. E aí vem de fato, do versículo 7 até o 21, eu já li do 1 até o 6, agora do 7 até o 21, aparece o que nós chamamos de decálogo, que traduzido literalmente seria 10 palavras, ok? 10 discursos, que são as 10 palavras, as 10 orientações que Deus deu lá no Sinai, através de Moisés. Aí Moisés refresca a memória deles, olha, a aliança ainda está valendo. Então deixa eu repetir para vocês as 10 orientações que Deus nos deu lá atrás. Então é por isso que Deuteronômio 5, de 7 até 21, é exatamente o mesmo texto que Êxodo 20, do 1 até o 17. Por quê? Porque é a repetição da mesma lei. Os 10 mandamentos, assim chamados por nós. Então, meus queridos, como que ficariam esses 10 mandamentos? Eu vou resumir para você, ao invés de ler do 7 até o 21, eu vou resumir os 10 mandamentos aí para você. O primeiro mandamento é, não tenha outros deuses diante de mim. Porque o povo que habitava no deserto era
politeísta, adoravam vários deuses. E vários deuses com D minúsculo, porque é tudo falso, porque não existe, é imaginação humana. Mas o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que abriu o mar, o Deus que conduziu o povo, o Deus que botou uma nuvem, o Deus que botou uma coluna de fogo, o Deus que deu o maná do céu, o Deus que protegeu aquele povo por 40 anos. Esse é o verdadeiro Deus. Então Deus está dizendo, olha, se eu sou o único verdadeiro, não tenha outros. Ainda que seja você, ainda que seja um dinheiro, ainda que seja um emprego, não cometa idolatria. O primeiro mandamento é contra a idolatria, porque a terra em que aquele povo ia habitar, em Canaã, era uma terra cercada por povos idólatras. Então, percebe como a Bíblia, como os mandamentos, percebe como a lei é o cuidado de Deus para o seu povo? Deus sabe que o povo vai enfrentar a idolatria, então Ele já colocou como primeiro mandamento, não ter outros deuses diante dele. Porque a idolatria leva a gente para o buraco, e esse mandamento é uma grade que nos segura, porque nós temos tendência à idolatria. A gente idolatra pessoas, a gente idolatra sentimentos, a gente idolatra valores, cargos e várias coisas nós idolatramos. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Não sendo Deus, vira um ídolo para você. Ai, se eu perder tal coisa, eu não sei o que será da minha vida. Ai, o que dá sentido à minha vida é esse negócio. Ai, eu não sei viver sem isso. Meu querido, só Deus precisa ocupar esse lugar. Nós não podemos viver sem Deus. Nós dependemos de Deus. O mais importante e a prioridade da nossa vida é Deus. Então, tudo aquilo que a gente acha que pode ocupar o lugar de Deus se torna um ídolo. Se torna outro Deus, com D minúsculo, que não tem o menor poder e que não pode cuidar de você. Você precisa ter um único Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Em segundo, não faça imagem de escultura, porque os povos que habitavam ali, nas regiões de Canaã, todos adoravam falsos deuses e precisavam de uma coisa para ver, sabe? Não exerciam a sua fé. Precisa ver um negócio, precisa encostar num negócio, precisa de um totem, de um amuleto. Por quê? Porque não consegue exercer a sua fé. E aí a Bíblia diz para nós que nós nos achegamos a Deus pela fé. Portanto, nós não precisamos de nenhuma coisa palpável. Paulo já disse, se eu vejo, deixa de ser fé. Para ser fé, eu preciso não ver, porque a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Então eu não preciso ver Deus, mas eu tenho certeza que Ele está cuidando de mim, que as suas promessas não caducaram, porque eu sinto a presença dEle e o Espírito dEle testifica com o meu espírito de que eu sou filho dEle. Não precisamos de imagem, de escultura, de nada. Deus é suficiente. Terceiro mandamento, não tome o nome do Senhor em vão. Porque naquela terra onde eles iriam habitar, o povo cometia muita blasfêmia. Porque o povo politeísta é assim, eles adoram vários deuses. E se um determinado Deus não está, entre aspas, porque não existe, né? Na mentalidade deles, se aquele Deus não está servindo aos desejos dele, então ele abre mão daquele Deus e começa a blasfemar daquele, começa a adorar outro. Ah, vamos para a guerra, então a gente tem que se comunicar, adorar e dar aqui uma oferta para o Deus da guerra. Ah, vamos plantar, tem o Deus da plantação, o Deus da colheita. Ah, está chovendo, o Deus do sol. Ah, está muito sol, o Deus da chuva. E aí o povo ficava de Deus em Deus, procurando, caçando, e aí tomando, sabe, os nomes desses deuses em vão. Porque fica pulando de galho em galho, não tem fidelidade. Aí Deus diz assim, não tomem o meu nome em vão. Quando for para falar de mim, quando for para falar comigo, que seja pela fé, que seja de verdade, que seja algo real, e não um negócio imaginário, fictício, para você ficar falando o meu nome, achando que só de falar o meu nome as coisas vão acontecer. Não tome o meu nome em vão, que seja com propósito. Quarto mandamento, guarde o dia de sábado. E aí, meu querido, sábado, em hebraico é Shabat.
E Shabat também é uma palavra para descanso. Então, aqui, nesse contexto, o sábado era sim o 7º dia da semana. Porque Shabat é 7º, ok? Então, por isso que Moisés, quando escreveu o Gênesis, colocou lá que no 7º dia Deus descansou. Sabe? No Shabat, ele Shabot. No 7º ele descansou. Para orientar aquele povo, vocês precisam descansar. Então, como é que eu faço a aplicação para mim nos dias de hoje? No dia da semana chamado sábado, eu não posso fazer nada? Não, nós não entendemos assim. Nós entendemos que essas leis não caducaram, mas elas, passando por Cristo e em Cristo, trazem para nós orientações espirituais. E aí, meus queridos, a orientação aqui é clara. Precisamos descansar. Seja no dia do sábado, ou seja num outro dia da semana. Mas nós não podemos, porque aquele povo tinha vindo do Egito, onde eram oprimidos como escravos, e não tinham folga, não tinha férias, não tinha descanso para eles. Então Deus está aqui dando um mandamento para cuidar do seu povo, e não permitir que eles trabalhassem até morrer. Ensinando a descansar, para ter uma qualidade de vida melhor. Olha como Deus cuida da gente. O 5º mandamento. Honre o seu pai e a sua mãe. Isso aí. Olha, se você não conseguir honrar os seus pais, como é que você vai conseguir honrar a Deus? Porque você vê os seus pais e você não os honra, ainda mais a Deus que você não vê. Esse é o princípio. Olha, sabe aí o seu pai e a sua mãe, que te colocaram no mundo, entre aspas, que te criaram? Então, eles me representam de forma terrena e física na sua vida. Então, eles te criaram, eles te colocaram no mundo, eles providenciaram tudo até você chegar aí onde você está hoje. E aí você não consegue ser grato a eles, você não consegue obedecer a eles, você não consegue honrar a eles que você convive todo dia. Como é que você vai obedecer e honrar a Deus que você não vê? Então, é a didática de Deus. Deus usa pessoas acima de nós, pai e mãe, professor, líder, governante, autoridades, em qualquer área da vida. Se tem alguém acima de nós, nós devemos honrar, porque honrando as pessoas, a gente aprende a honrar a Deus. 6º mandamento, não mate. Aí é simples, né? Na Nova Almeida Atualizada já está conjugado o verbo aí no imperativo. Na outra versão, né, você sabe, é não matarás, tal, mas é a mesma coisa. Não mate, não mate, não mate, não tire a vida de ninguém. Simples assim. 7º, não cometa adultério. Olha como Deus quer cuidar do povo. Se você matar uma pessoa, isso vai trazer consequências para a sua vida. Se você quebrar a fidelidade no seu casamento, isso vai trazer consequências para a sua vida. Deus não quer que a nossa vida seja ruim, Ele quer cuidar da gente, quer que a nossa vida seja boa. Para a vida ser boa, a gente precisa fugir desses problemas. Ok? Então não cometa adultério. E aí eu aprendi uma vez, e eu acho genial e eu vou te ensinar. Que uma vez um adolescente chegou para mim e falou assim: pastor, a Bíblia diz para eu não cobiçar a mulher do próximo, certo? Mas aquela menina ali, ela é solteira, ela não é mulher de ninguém. Então eu posso cobiçar ela? Eu falei, ela é sua? Aí ele falou, não. Eu falei, então é de alguém. Não, mas ela é solteira. Eu falei, é solteira agora. Mas se ela não vai ficar com você, ela vai ficar com alguém. Se você fizer algo com ela, você está cobiçando a mulher do próximo. Que aqui não é sua, é de alguém, meu amigo. Entendeu? Então, não é para cobiçar ninguém, nem nada. Não é para cometer adultério. Não é para cometer traição, infidelidade. Mesmo princípio. Se eu não consigo valorizar a vida de uma pessoa e eu mato, como é que eu vou valorizar a vida que Deus me dá? Se eu não consigo ser fiel a uma pessoa no relacionamento, como é que eu vou ser fiel a Deus no meu relacionamento com Ele? Em 8º, não furte, mesmo princípio. Se eu roubo da pessoa que eu vejo, quanto mais eu vou roubar a Deus, porque Ele exige de mim fidelidade. Mas aí eu fico roubando do tempo que Ele me dá, roubando do recurso que Ele me concede, e aí eu vou roubando, e porque eu não consigo deixar de roubar as pessoas, aí eu começo então
a roubar a Deus. Esse é o princípio. Deus está aí querendo ensinar aquele povo a viver de forma saudável, cuidando deles para que na terra eles fossem abençoados. O 9º mandamento: não dê falso testemunho. Traduzindo, não fale mentiras. Percebe? Os primeiros mandamentos é entre o homem e Deus. Não tem outro Deus, não faça imagem, não tome o nome dele em vão. Depois é um mandamento mais particular. Eu preciso descansar, eu preciso honrar meus pais. Aí agora começam os mandamentos comunitários. Não posso matar ninguém, não posso trair ninguém, não posso roubar de ninguém, não posso falar mentira para ninguém. Por quê? Porque isso tudo traz consequências ruins para a minha vida. Então Deus está me proibindo essas coisas, não é para ser um estraga-prazer, é para me blindar, me proteger, para que a minha vida seja mais saudável. Deus só quer cuidar da gente. É só a gente ouvir e obedecer. E em último lugar, não cobice. Ou seja, não deseje nada que é do outro. Ah, mas aquele negócio está ali caído no chão, não é de ninguém. É seu? Não. Então é do outro. Percebe? Todos esses mandamentos são orientações de Deus para que a gente aprenda a viver em comunidade, para depois aprender a viver com Ele de forma mais saudável. É assim, ó, Deus usa nossa comunidade para nos ensinar a lidar com a comunidade dele, que é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós precisamos ter um único e verdadeiro Deus, não precisar de imagem, crer pela fé, não ficar tomando o nome de Deus em vão, mas usar o nome de Deus com um propósito específico para a glória dele sobretudo, descansar, honrar aqueles que estão acima de nós, não matar, não trair, não roubar, não mentir e não desejar nada de ninguém. Se você colocar isso em prática, você vai tirar 99% dos problemas da sua vida. Faz o teste. É verdade. Então, do 7 até o 21, são esses 10 mandamentos, assim chamado. E aí vamos agora, a partir do 22, diz assim, ó: são estas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês, junto ao monte. Ele falou do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com voz forte, e nada acrescentou. Ele escreveu essas palavras em 2 tábuas de pedra, e as deu para mim, Moisés falando. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram: eis aqui o Senhor, o nosso Deus, nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Aí essa última frase está relacionada à questão da religiosidade do povo naquele tempo. Eles tinham essa crença que se você se relacionasse com Deus, você seria morto. Principalmente porque a teologia, a religiosidade deles é impregnada da cultura egípcia. E aí eles ouviram Deus, eles viram a manifestação de Deus, eles viram a glória de Deus e continuaram vivos. E aí eles falaram essa frase que eu acho genial, que é tão atual quanto essa internet que você está usando aí, ó. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e elas permanecem vivas. Deus está falando com você aí agora? Você está ouvindo a voz de Deus? Então essa promessa está se cumprindo na sua vida. Essa lei está te alcançando. Esse princípio vale para nós até hoje. Deus fala com a gente e a gente permanece vivo. E não somente permanece vivo, como fica mais vivo ainda. Porque quanto mais Deus fala com a gente, mais vida dele brota em nós. Então, quanto mais nós ouvimos a voz de Deus, mais vivos nós estaremos, porque Ele é a fonte de toda vida. Amém? Aleluia! Acabamos o texto. Agora eu começo a mensagem. O título dessa mensagem é esse aí, ó: Os 10 mandamentos
do coronavírus. Quais são os 10 mandamentos que Deus tem para nós, através do decálogo que Ele deu para Moisés 3.500 anos atrás? O que é que Deus, através dessas leis, quer nos orientar hoje? Porque se a promessa vale hoje, os princípios também valem hoje. Então acompanha comigo, e eu já estou terminando rapidinho, só para você ver que a Bíblia realmente é o cuidado de Deus para o seu povo. Como é que eu tenho que agir na quarentena? Observe os mandamentos. Em primeiro lugar, não tenha dúvida, creia em Deus. Não cometa a idolatria. Se o primeiro mandamento de Moisés é: não terás outros deuses diante de mim, que nesse momento de quarentena, que nesse momento de coronavírus, nesse momento de adversidade, a gente não fique buscando outros deuses para nos amparar, que a gente creia em Deus, e somente em Deus teremos paz e confiança para passar por esse problema. Não tenha outros deuses, não fique buscando, procurando, sabe, aqui, ali, lá, não! Se apegue em Deus, porque em última instância a sua vida depende dEle. Segundo mandamento do coronavírus: não entre em pânico com as imagens. Se a lei de Moisés diz para não fazer imagem de escultura, quer dizer que as imagens nos distraem e tiram a nossa atenção que deveria ser dada toda para Deus. Olha o princípio do mandamento, gente. Não fique olhando para uma imagem, olhe para Deus. Mas eu não vejo Deus. Então feche os seus olhos, olhe para dentro de você, porque você é a imagem e semelhança dEle, e Ele, pela fé em Cristo, colocou o Espírito em você. Então feche os seus olhos, conecte com Ele. Não fique olhando as imagens que são criadas para atormentar a nossa vida e distrair a nossa atenção. Não se distraia com imagens ou esculturas, foque no único e verdadeiro Deus. Não deixe que as imagens da televisão, da internet, do jornal, te causem pânico. Saiba que a sua fé e a sua esperança não está nas imagens, está em Deus. Não permita que as imagens, que os vídeos, que as notícias tirem a sua paz, porque a fonte da sua paz é o Senhor nosso Deus. Terceiro mandamento do coronavírus: não saia de casa em vão. Se o Moisés falou lá, não tome o nome de Deus em vão, vai ficar falando de Deus, vai ficar falando em nome de Deus para tudo quanto é coisa, tudo quanto é negócio? Tem um propósito para você falar? Tem um motivo específico? Então não fale. É a mesma coisa, não saia de casa em vão. Para que você precisa ir na rua? Você tem que fazer algo? Ninguém pode ir por você? Não tem outro jeito? Isso realmente é urgente? É uma emergência? Tem realmente que ir? Não. Então fique em casa, meu querido. Fique em casa, porque se você não for infectado, é menos umas 300 pessoas que não serão infectadas através de você, porque a progressão do vírus não é aritmética, é geométrica. Eu contamino 3, que contamina 9, que contamina 27, que daqui a pouco está em 1000. Então, o máximo que pudermos ficar em casa e nos proteger, a gente está também protegendo as outras pessoas. E a Bíblia é o cuidado de Deus para o seu povo. Deus quer cuidar de nós e através de nós cuidar da humanidade inteira. Como Ele disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que nós sejamos uma bênção nas mãos de Deus e que através de nós Ele abençoe as pessoas. Então não saia de casa em vão. Quarto mandamento do corona: guarde um tempo para o seu descanso. Guarde o seu Shabat. Guarde o seu sábado. Deus está te dando a oportunidade de ficar em casa? Descanse. Deus está te dando a oportunidade de diminuir o seu ritmo? Diminua. Deus está te dando a oportunidade de ter um tempo de qualidade para você refrescar a sua alma, seu espírito, sua mente? Aproveite, não fica sem parar igual um maluco o tempo inteiro, porque isso vai te cansar, vai te prejudicar, isso vai te matar. Não permita. Descanse. Aproveite esse tempo para ter o seu momento de Shabat com Deus, em oração, em leitura da palavra, ouvindo a voz de Deus, buscando a Deus,
Deus e ouvindo a sua voz que nos dá a certeza de que Ele está conosco. Quinto mandamento do Corona. Qual é? Lá na lei de Moisés, o quinto é: honre seu pai e sua mãe. E o que é que nós temos que fazer na quarentena? Honrar o grupo de risco. Porque o grupo de risco é alguém que está acima de nós, são os idosos. É aqueles que precisam ser honrados por nós, que a gente precisa proteger, prevenir. Então procure alguém do grupo de risco perto de você e ajude. Você conhece aí um idoso, uma idosa? Entre em contato, faça uma compra, faça uma feira, busque um remédio, faz alguma coisa para essa pessoa não sair de casa, não se contaminar. Ao ter o contato com um idoso, certifique-se de que você está higienizado, use máscara, use luva, use álcool, faz tudo o que você puder para que você não seja um transmissor do vírus para esse grupo de risco. Então honre o grupo de risco, porque isso é um mandamento de Deus e isso vai nos proteger também. Em sexto, não mate. A lei de Moisés é: não matarás. Então, o coronavírus é a mesma coisa. Não se mate. Não mate com más notícias. A gente fica matando as pessoas antes da hora. A gente fica se matando antes da hora. Porque a gente entra em pânico e fica as más notícias entrando na nossa mente. A gente vai ficando doido. Tem gente que está se matando fisicamente, se matando emocionalmente, se matando espiritualmente. Não, não se mate. Não matarás, meu irmão. Compartilhe boas notícias. Vamos viver. Vamos aproveitar esse tempo para melhorar a nossa qualidade de vida e não de morte. Não mate, não se mate. Em sétimo, não seja um traidor. Não cometa adultério. Mantenha-se fiel. Não é porque você está de quarentena que você vai deixar de adorar a Deus. Não é porque você não pode vir aqui ao templo físico de tijolo que você deixou de ser templo do Espírito Santo. Não traia a Deus, não traia a sua família, não traia aqueles que te cercam. Seja fiel, mantenha-se fiel. Não é porque você não está vindo aqui que você vai deixar de contribuir. Não é porque você não pode vir aqui botar seu envelope que você vai deixar de devolver seu dízimo. Não, você vai permanecer fiel. Eu posso não estar indo lá na igreja, mas eu não deixei de ser igreja. Eu continuarei fiel ao meu Deus, fazendo tudo que for necessário para que o reino dele continue sendo implantado na terra. Oitavo mandamento do Corona: não furte. Lá no de Moisés, não furtarás. Então não se furte. E aproveite o tempo ocioso que você tem. Você está com um tempo mais ocioso? Você está trabalhando em casa? Você está saindo menos? Aproveite esse tempo, não fique se furtando de aproveitar essa oportunidade. Adianta um serviço que você tinha, adianta um trabalho da escola, faz alguma coisa para remir, para aproveitar bem esse tempo. Não furte esse tempo e não se furte desse tempo e nesse tempo. Aproveite o máximo as oportunidades que nós teremos durante esse tempo para nos aproximar, para crescer mais e para focar mais em Deus. Nono mandamento do Corona: não darás falso testemunho. Então, não compartilhe fake news. Tome cuidado com as notícias, meu irmão. Não é tudo que chega no seu celular que é verdade. E ainda que seja verdade, talvez não é prudente você ficar compartilhando más notícias, que isso vai matar alguém emocionalmente, espiritualmente, até fisicamente. Tem gente que tem síndrome do pânico. Tem gente que está com as emoções desequilibradas. Tem gente que está vivendo uma dificuldade mental, emocional, psicológica. Então não mate com más notícias e também não fique compartilhando mentiras, porque nós, povo de Deus, não podemos dar falso testemunho. E em 10º e último lugar, não cobice, não deseje a quarentena dos outros. Ah, pastor, queria eu estar em casa, tranquilo, quarentena de coronavírus. Não, não posso não, a minha empresa não parou, meu patrão não liberou, eu estou tendo que trabalhar, e Ei, não cobice a quarentena dos outros, meu irmão. Quem está em casa,
tem responsabilidade de ficar em casa. Quem está na rua tem responsabilidade em ficar e estar na rua. A responsabilidade é de todos nós. Eu não posso ficar desejando sua quarentena, nem você desejando a minha. Tá bom? Porque tem prós e contras dos dois lados. Dos dois lados. Tem problemas e tem coisa boa. Então, qual é a sua quarentena? Você está trabalhando? Trabalhe com responsabilidade, com cuidado, com prevenção. Você está em casa? Mesma coisa, previna-se. Cada um de nós está vivendo uma dinâmica nessa quarentena. Que a gente possa viver a nossa dinâmica da melhor maneira possível, sem ficar olhando para quem está em volta e querendo fazer tudo igual ou ser todo mundo igual. Cada um com a sua quarentena. E Deus cuidando de nós todos. Amém? Então esses são os 10 mandamentos do coronavírus, baseado no decálogo que Deus deu através de Moisés. Vou repetir para você não esquecer. Não tenha dúvida, creia em Deus. Não entre em pânico com as imagens. Não saia de casa em vão. Guarde um tempo para o seu descanso. Honre o grupo de risco. Não se mate. Não seja um traidor. Não se furte. Não compartilhe mentiras e não deseje aquilo que é do outro. Nós, colocando isso em prática, seremos bem-aventurados na promessa que Deus nos concede. A promessa vale até hoje, a aliança vale até hoje, portanto os princípios dessa lei valem até hoje, mesmo em dias de quarentena do coronavírus. Que Deus a todos nos abençoe, nos guarde, nos livre e conduza a nossa vida em triunfo, para que esse momento passe o mais breve possível e a gente possa pular na bênção, abraçar os irmãos e viver cultos maravilhosos com esse templo aqui lotado, porque o nosso templo estará lotado da presença de Deus. Amém.